Vamos ver aqui essa situação que Neemias foi surpreendido, lá em Neemias, capítulo 1, logo nos primeiros versículos, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Ecalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, ou seja, na fortaleza de Susa, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão vivendo uma grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém também estão fendidos. As suas portas foram queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive também jejuando e orando ao Deus dos céus. Quem está adorando ao Deus dos céus aqui hoje? E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e que guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos, e de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali habitar o meu nome. Glória a Deus. Ele reconheceu que aquele povo estava pagando um preço alto, porque estava em pecado, porque tinha algo que eles tinham que respeitar e vivenciar, que eram os mandamentos, as orientações divinas, porque era a maneira deles andarem numa posição de comunhão com Deus e de proteção divina. Mas eles escolheram todos os benefícios e milagres que foram realizados na vida deles, e foram cada vez mais se afastando de Deus e idolatrando também outros deuses, e pagaram um preço muito alto por conta da desobediência. Em tudo na nossa vida precisa existir regras, disciplinas, direção, orientação. Nós precisamos crer, respeitar os aconselhamentos dos nossos pais, a orientação da palavra de Deus. Nós precisamos amarmos uns aos outros, e nós precisamos respeitar todas as disciplinas que é necessário para que a gente tenha uma vida social natural e normal. Existem regras a serem cumpridas. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, algumas pessoas não têm como aceitar esse tipo de regra e ser feliz com elas, porque eles gostam de fazer as coisas à maneira deles. Então, quando as pessoas não conseguem vivenciar as regras, as direções das suas vidas, que elas tornam a pessoa socialmente isolada, compulsivamente isolada, fazendo o que quer, elas se marginalizam diante da sociedade, e elas pagam um preço alto com isso. Glória a Deus, queridos. Fico imaginando aqui, Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. Era um homem que tinha, na sua posição de copeiro, era um homem de confiança do rei, porque ele tinha que experimentar as bebidas e a comida do rei, para que o rei pudesse comer. Então era um homem de confiança do rei. Estava vivendo a vida plena, não faltava alimento, não faltava teto, não faltava nada, estava feliz. Mas de repente, o irmão chega, viajou 1.600 quilômetros de Jerusalém até Babilônia,
para contar para o seu irmão, né, que estava em Jerusalém e os seus familiares estavam naquela situação. O que foi que aconteceu? Ele disse que imediatamente se sentou, ou seja, o impacto da notícia foi grande. Aquele homem se compadeceu dos seus compatriotas. Aquele homem se compadeceu dos seus familiares que estavam lá. E aquele homem disse que chorou. Mas não também só se assentou e chorou, mas ele também orou ao Senhor e jejuou, e não só de uma forma comum. Ele está dizendo aqui que fez isso dia e noite. Então ele buscou a Deus constantemente, porque o que ele queria fazer, ele estava lutando contra não só uma pessoa, mas ele estava lutando contra um monte de situações e obstáculos que iam se interpor na vida dele, e ele sabia que se Deus atendesse a oração dele, Deus iria prover todas as suas causas. Glória a Deus. Aquele homem foi impactado com aquela notícia? Foi. Ele se sentou, chorou e orou, se compadeceu, mexeu com ele. Mas aquele homem teve atitude. Diga para o seu irmão: não pare no tempo. Não deixa as decepções fazer com que você pare no tempo. Nós precisamos continuar. Glória a Deus. O ser humano, a nossa vida é como um êxodo. É uma caminhada. Eu vou até ler, porque isso aqui foi o que eu tirei do livro que eu estava lendo. O que eu entendi, eu resgatei para cá, para o papel, e trouxe para você. Nós constantemente vivemos superação. Precisamos de superar. Constantemente nós temos que viver estágios de vida, etapas de vida, experiências diferentes, experiências essas que nós precisamos pedir àquele que é o símbolo maior de exemplo na nossa vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a força e a direção necessária. Glória a Deus. Diga aí: você ainda não está perfeito. Você ainda está sendo feito. A gente vai morrer, vamos nos surpreender com a morte, mas que ainda nós não estaremos totalmente na plenitude da feitura como ser humano. Até o momento de morrer nós vamos estar aprendendo. Então ainda temos muito o que aprender. A vida ainda tem muito o que nos ensinar. E temos também muito que pedir a sabedoria a Deus e a direção, para que a gente venha entender o processo dessa travessia que nós precisamos realizar na nossa vida. Diga para o seu irmão: é inevitável. Você tem que caminhar. Não pare de forma alguma. Amém? Vou tornar a repetir. Nós nascemos indivíduos, mas a condição de pessoa é um lugar a ser alcançado. Ser um ser humano especial e exemplar é algo que é conquistado. Nós precisamos conquistar. Nós precisamos aceitar que a força, o poder do aperfeiçoamento. Amém, queridos? O poder do aperfeiçoamento, ele nos alcança. E como é que vai nos alcançar? Tem dois pilares. Dois pilares ao qual se estabelece o conceito de que é ser uma pessoa. Glória a Deus. Ser pessoa consiste em dispor-se de si e dispor-se aos outros. A partir do momento que o indivíduo para de ser egoísta e olhar só para si, e passa a amar e se preocupar com a situação, com o problema dos outros, você passa cada vez mais a ter uma abertura ao Espírito Santo de Deus a habitar na sua vida, e você está sendo o quê? Você está sendo gerado, transformado, criado, lapidado pelo poder do Espírito de Deus. Você deixa de ser um indivíduo e passa a ser uma pessoa muito importante, o Filho do Deus vivo. Quem é filho de Deus aí? Dê glória a Deus. Eu vou falar aqui algo que vocês prestem atenção, vocês que passaram experiências difíceis, e que muitos de nós pensamos que essas experiências nós não íamos conseguir nos livrar dela. Tem pessoas que passam anos e anos paralisadas em uma situação. Eu vou explicar bem aqui o que acontece com o nosso espírito e a nossa alma.
Eu vou falar aqui sobre o sequestro. Essa palavra é bem conhecida, porque a situação de um sequestro é bem conhecida por todos nós. Mas eu vou falar também do sequestro físico, mas vou falar também do sequestro da subjetividade. O que é subjetividade? Ela é entendida como um espaço íntimo do indivíduo. É o nosso espaço do ser humano. Como eu e você instalamos a nossa opinião sobre o mundo interno, sobre nós, com o qual se relaciona ao mesmo tempo com o mundo social, ou seja, com o mundo externo, resultando marcas singulares na tua formação e na construção das nossas crenças e dos nossos valores. Isso é subjetividade, é algo que é só seu, que é formado, que é criado, desde quando você é criança. Glória a Deus. Toda relação, ela priva o ser humano da disposição de si. Você tem a capacidade de administrar a sua própria vida. Mas quando existe algum sequestro de subjetividade, já é absolutamente esse nome familiar entre nós. O que quer dizer isso? Nós já conhecemos esse nome sequestro até mesmo por noticiários. Não é verdade? O que é que ocorre? A pessoa vai, sequestra um ser humano, o interesse dele é o quê? Extorquir aquela vida, é sensibilizar a família para tirar proveito financeiro daquela família. Ou seja, negociar uma vida em troca de dinheiro. Então, aquele corpo físico foi roubado e foi colocado em um cativeiro. Então, nesse período que esse corpo físico foi roubado e colocado em cativeiro, ele está à mercê dos bandidos que o roubaram e também está à mercê da boa vontade da sua família, se tem ou não para pagar o dinheiro, e você vai ficar no meio de uma situação que você vai dizer assim: eu estou aqui fazendo o que esses bandidos querem, eu estou fragilizado e estou à mercê deles, mas também estou aqui me vendo o quanto eu peso para minha família, se eles vão ou não negociar e pagar o resgate. Então a pessoa fica totalmente desestabilizada. Ela fica totalmente, ela foi sequestrada. O ser, o eu, o que ela tem sobre ela, o direito sobre ela não existe mais. Porque ali quem está mandando nela é o sequestrador. Então aquela pessoa passa por humilhação, fica sujeita a fazer o que eles querem, né? Ficam sujeitas à violência, à sede, à fome. Então fica uma pessoa fragilizada materialmente e automaticamente psicologicamente. Sempre quando uma pessoa é tirada do seu mundo particular, quando ela é subjugada aos maltratos de um cativeiro, inicia-se um processo terrível de rendição, que vai colocar aquela pessoa como vítima. Igreja, por que eu estou dizendo isso? Só para você saber administrar o que é o sequestro da alma, o sequestro da subjetividade. Quantas pessoas não passaram por isso? Eu vou contar a história de uma pessoa aqui que eu conheço para ver se vocês conseguem fazer uma comparação com vocês. Amém? A pessoa está vivendo bem, feliz, no meio familiar aparentemente normal, e de repente essa pessoa descobre que ela não é filha legítima, já numa certa idade. Esse livro mexeu muito comigo. Aos 15 anos de idade ela descobre, no momento de uma briga, no momento de uma raiva, alguém da família diz: você não é nada, você não pertence a essa família, você não tem o sangue da minha mãe, você não tem o sangue do meu pai, portanto fique na sua e fique calada porque você não é nada. E a pessoa é o quê? É impactada. Aquilo que ela pensava que era até aquele momento
foi roubado. Através de um gesto maldoso, malicioso e demoníaco. Vou falar sobre isso. Simbolismo e demonismo de uma pessoa. Esse gesto dela fez com que aquela pessoa fosse impactada de uma forma que mexeu na alma dela, que ela não tinha mais identidade. A identidade dela foi roubada. É a mesma coisa de uma pessoa que perdeu um exemplo, perdeu os pais, está fragilizada e de repente conhece uma pessoa, não tem experiência nenhuma de vida, conhece um homem e aquele homem vai e leva um monte de conversa e de sonhos para ela e ela se entrega no seu amor para aquele ser e de repente aquela pessoa engana aquela vida, abandona, a despreza e aquela pessoa vai ficar anos perdida. Provavelmente esse processo de sequestro de subjetividade, do eu, daquilo que eu tenho mais de precioso na minha vida, que é aquilo que eu acredito que eu sou, que é aquilo que eu acredito que eu acho que sou, a pessoa vem e rouba de uma forma tão violenta. E se a pessoa não tiver uma fortaleza, se não tiver um símbolo maior, que esse símbolo é Jesus e a palavra de Deus, ela vai ficar perdida e provavelmente nunca mais se recupere, porque ela vai passar a não acreditar mais em ninguém, porque ela vai comparar todas aquelas pessoas ao comportamento daquela pessoa. Isso chama-se sequestro. Quem me roubou de mim? A pessoa que usa a sua sensibilidade de mestre, de dirigente, uma pessoa que tem uma personalidade mais forte e que engana as crianças no colégio, que leva e impulsiona as pessoas para o mundo das drogas. Aquela pessoa, quando entra naquele mundo das drogas, achando que não vai ficar envolvido naquele ato demoníaco, mas que vai ser diferente dos outros e vai se sair daquela situação, quando ela vê, ela está perdida no mundo que ela não nasceu, que ela não conhecia. Aquela pessoa foi usada pelo demônio para roubar a subjetividade daquela pessoa. Aquela pessoa passou a não ser mais ela, mas sim, passou a ser aquela pessoa que ela admira. Então ela foi roubada dela mesma. Passou a ser vítima de algo maligno. Você está entendendo aqui qual é a importância de ter a palavra de Deus na nossa vida? Qual é a importância de alimentar e administrar o que você é, o que você tem convicção daquilo que você deve ser, daquilo que é certo, daquilo que você tem a direção, a mão e o dedo de Deus, porque é algo tremendo quando você tem a mão de Deus na sua vida. Nada vai te roubar, nem demônio, nem um ser humano malicioso vai tirar daquilo que você deve ser, para você, para a sua família, para o seu próximo e para Deus. Não deixe roubar quem você é. Estabeleça o seu caráter, estabeleça a sua identidade com a identidade de Cristo. Essa é uma palavra libertadora, porque eu já vi várias pessoas aqui, a minha agora acabou de emborcar a cabeça para frente, ainda está dormindo, ó. Aí, ó, tá vendo? Tá entendendo? A Elisandra agora também biocou para frente. Outros do lado de cá também biocou para frente. Outros estão com o pensamento longe. Então eu conheço quando tem palavra que precisa entrar e penetrar na pessoa, e o inimigo tira a concentração, porque ele não quer que a pessoa se liberte de determinadas situações. Glória a Deus. Porque às vezes, igreja, nós não somos responsáveis só por nós. Quando nós passamos a ser a atalaia da nossa família, o peso é maior. Sabe como é que eu fazia isso no processo da minha libertação? Na igreja Assembleia de Deus, que eu começava a dormir, o pastor falando, eu dormia que embiocava para frente. Eu ficava em pé. Eu ficava em pé. Porque eu sabia que ali, já que eu não sabia ainda orar, porque eu era novinha, eu sabia que ali, em pé, eu não ia me permitir cair na frente das pessoas. Amém? Sempre uma pessoa, quando ela é tirada do seu mundo particular, ela é subjugada aos maltratos do cativeiro. Ou seja, se você está com o seu emocional abalado,
Se você foi roubado do que você era, que você não acredita mais em você não acredita mais nos seus sonhos, o que é que vai acontecer? Você vai ficar sendo uma pessoa vítima, subjugada. Você vai estar no cativeiro das suas emoções. Vai ficar perdida. Vai ficar totalmente perdido. Qualquer forma de relação humana, preste bem atenção, corre o risco de se transformar em roubar alguma coisa que é importante para você, em fazer que você perca a sua identidade. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente não fica mais à mercê das palavras, dos lábios paroleiros, de palavras que possam afetar a tua mente vazia, o teu coração sensível, fragilizado, carente. Porque essa é a artimanha do inimigo quando ele quer conquistar. E na maioria das vezes consegue o seu objetivo e cai fora. E não quer saber o que vai acontecer com aquela vida que ele conquistou, o qual deveria ser responsável por aquela conquista. Porque você é responsável por aqueles que você conseguiu conquistar. As pessoas não podem ser descartáveis. Hoje em dia as pessoas estão fazendo mais questão de ter o bem material do que ter as pessoas que são importantes na sua vida do seu lado. Por quê? É como o pastor Humberto diz, geralmente eles exigem que as pessoas sejam 100% do jeito deles, coisa que eles mesmos não são, nem com eles, nem com ninguém. Então a busca do relacionamento, ou a busca do controle, a busca da sua proteção pessoal, da sua administração de vida, o seu maior administrador é você mesmo. A responsabilidade é sua. Diga para o seu irmão, conheça a palavra de Deus e não caia na lábia do demônio. Tenha domínio próprio nas suas emoções, nas suas escolhas. Porque se você e eu não tivermos domínio próprio, vamos ter um demônio próprio, que é aquele de algibeira, que vai agir em cima da tua maior fraqueza. Qual é a tua fraqueza? É mentir? Qual é a tua fraqueza? É dinheiro? Qual é a tua fraqueza? É vaidade? Qual é a tua fraqueza? É mulher? Qual é a tua fraqueza? Quer ser melhor do que os outros? Mais importante? Qual é a tua fraqueza? Esse demônio de algibeira, sabe aqueles relógiozinhos antigamente que tinha assim no bolsinho? Acho que tem muita gente que nem sabe. Mas eu, pastor, nós sabemos, né? Provavelmente o irmão Francisco Rodrigues sabe, né? Até pouco tempo eu tinha onda. Vou procurar um reloginho de ouro que botava na bolsinha do paletó assim, a gente olhava as horas. Aquilo ali chama-se relógio de algibeira, ou seja, está ali constantemente ali amarrado na nossa cintura. Então nós somos fragilizados e temos esse demônio de algibeira. É aquele que mexe na sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Sensualidade? Qual é a sua fraqueza? Dinheiro? Ele vai ficar constantemente até você conseguir se libertar daquele que é fraco. Então, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, quanto mais você se preocupar em fazer o que o Senhor te ensina, e quanto mais você entrar em comunhão com Deus, mais as tuas armaduras vão estar revestidas do poder de Deus, e o inimigo não vai mais tripudiar sobre a tua vida. Se você crê no poder desta palavra, receba. Você crê que a palavra liberta? Receba. Você crê que a palavra cura? Receba. Você crê que a palavra tem poder? Receba. Você crê que ela transforma? Receba. Você crê que ela prospera? Receba. Você crê que ela é luz? É luz. Aleluia. A palavra tem o poder de ensinar, orientar e fazer da nossa vida uma direção espiritual, um ser diferente. Você é aquilo que você estabelece como ser humano, como pessoa. Sabemos que não vamos agradar nem a todos, porque Jesus não agradou nem a todos, mas precisamos ter um pilar, precisamos ter um exemplo de vida, precisamos fazer a diferença daquilo que está mais corrompido no dia de hoje. Nós não podemos entrar nessa ação demoníaca do mundo lá fora. O mundo lá fora vê todo tipo de pecado, de ação diferente como uma coisa natural.
Mas o crente, o escolhido de Deus, a pessoa que se tornou um ser humano diferente, que é peso pesado, que sabe vivenciar o diferencial, ela não vai ser tripudiada por esse tipo de sentimento. O Espírito Santo quer simplesmente que você seja uma pessoa comum, normal, mas cheia do poder de Deus, da direção do Espírito Santo, fazendo o que é certo diante de Deus, diante de você, diante da sua família, diante de tudo aquilo que Deus permitiu que você vivesse. O seu próximo não é o mundo todo. Amar o teu próximo, você não pode, não tem como alcançar pessoas lá no Japão. Seu próximo é aqueles que o Senhor confiou que fizesse parte da sua convivência. Quais são as pessoas importantes para a sua vida? Jesus, nossa mãe. Hoje é o dia das mães, eu tenho que colocar em primeiro lugar porque é o certo. Amém? Se a sua mãe lhe pede algo, faça. Porque a sua mãe é o único ser que tem coragem de dar a vida por você. Eita, o que a sua mãe quer para você é o que é o melhor para você. Sabe, eu conheço quando existe filhos rebeldes, é quando eles são rebeldes na direção da palavra de Deus. A mãe só quer o que é melhor para ela. E tem uma coisa, que nós queiramos ou não, nossa mãe sente quando algo vai dar errado. A gente pensa até que está profetizando o contrário. Não é não, igreja, é mãe. E mãe é mãe, não tem jeito. Foi Deus quem formou e fez assim. Então mãe é algo que a gente tem que respeitar. Amém? Qualquer forma de relação humana corre o risco de se transformar em roubo, em perda de identidade. Basta que as partes se percam dos seus referenciais e se ausentem de si mesmo. Tem pessoas que passam uma semana no Rio de Janeiro e voltam falando carioca. Não são exemplos, a gente acha engraçado porque é engraçado, mas são exemplos simples que vai entrar, que eu creio que você vai entender o que eu quero dizer. A pessoa que passa uma semana no Rio de Janeiro e volta falando lápis, costa, é o maraca, lá vai, tem até uma piada com isso, né? Eu falei, tu tá lá no maraca, não sei aonde, né? Tem uma piada com isso. Então essa pessoa, em uma semana ela não pode ter mudado o dialeto, a forma de falar. Então são pessoas passionais, que hoje estão de um jeito e amanhã estão outro. Então é a bipolaridade comportamental. Hoje está morto de feliz, se estiver tudo bem com o dinheiro no bolso, está uma alegria só. Agora esteja liso e precisando comprar alguma coisa, está só dando assim, ó, chute, é um coice. É ou não é? Que cristão é esse? Olha bem nos olhos do seu irmão que está do seu lado. Você é cristão. Olha para mim também, pastor. Diga, você é um cristão. Você é um exemplo. Quer ver um cabo mal-humorado? Fique liso. Quer ver uma mulher mal-humorada lavar 5 vezes no dia na pia e ter um monte de panela para lavar? Ah, rapaz, pensa. Estabilize as suas emoções. O que eu acho interessante no mundo dos casais, né? É que às vezes a gente vê assim, que as pessoas se adaptam tanto, se acostumam tanto com a rotina, que elas não têm mais o zelo e o cuidado que elas tinham no começo do relacionamento para a conquista, quando queria conquistar o marido ou vice-versa, ou quando o marido queria conquistar a esposa. Mas eu quero dizer para você, só lhe lembrar de uma coisa: para um relacionamento ser bem sucedido, durar 38 anos,
Que ele não se conforma com isso. Agora eu não entendi ainda por que ele não se conforma. Ainda vou perguntar. Toda vez eu quero perguntar, mas eu me esqueço. Deus é tão bom que faz eu me esquecer. Você precisa investir. É pior você investir para manter um casamento do que a primeira conquista. É muito mais difícil. Então você, mulher zelosa, que botava, no meu tempo era bob, né? Botava bob, né? Botava uma coisinha bonitinha no cabelo, fazia as unhas, cheirosa, perfumada, linda, maravilhosa. Minha irmã, no início do casamento, ela fazia as tarefas da casa. Quando chegava no final da tarde, ela estava banhada e pronta para esperar o marido do trabalho. E vice-versa. A higiene, a forma de falar. Porque muitas vezes nós somos indelicados e o inimigo manda outros com a maior delicadeza lá de fora para ser delicado com aqueles que você ama. Aí vem aquelas comparações. Por que meu fulano não é assim? Aí o coração começa a apertar, começa a doer. É ou não é? Quem foi que assistiu como se fosse duas mãos apertando o coração? Invista naquilo que você ama. Aprenda a se doar. Pare de cobrar e faça. Glória a Deus. Cuide do seu aspecto físico, da sua higiene. Seja cheirosa, seja cheiroso. Glória a Deus. Marido e mulher, namorados, pais e filhos, traficantes e dependentes, amigos, dirigentes e dirigidos, enfim, são muitas relações que representam um grande perigo na nossa subjetividade. É terrível. Porque às vezes a gente está aprendendo a se reconstruir daquele trauma que a gente viveu e de repente passa por outra situação que mexe. Mas só tem uma forma de não mexer. Eu vim aprender já depois de velho. Eu vim aprender coisa de 5 anos para cá. Só tem uma forma de não mexer realmente, nem nos desestabilizar, nem tirar, nem roubar nós de nós mesmos. É se você estiver baseado na palavra de Deus. Se você estiver ligado a Deus e procurar fazer o máximo que Deus tem pedido, você se torna uma pessoa com armadura resistente para qualquer tipo de ordem satânica contra a tua vida. Então, conviver com marido, namorado, amigos, pessoas no trabalho, vizinhos, requer prudência, requer cautela, para que nós nem sejamos vítimas deles e também não sejamos vitimadores. Pessoas que querem controladoras, que querem todo mundo do seu lado, do seu jeito. A mulher, ela tem uma tendência a ser controladora, ela é extremamente ciumenta e egoísta. Para provar o amor para ela, você tem que fazer 100% daquilo que ela quer. E ninguém é 100%. Olha bem para os olhos do seu marido. Ninguém é 100%. Se você estiver pensando assim, você está perdendo seu tempo. Você vai ver o resto da sua vida infeliz. Não vai encontrar ninguém que lhe faça feliz. Quem tem em primeiro lugar a fazer você feliz é você mesmo. Porque quando você é feliz e está satisfeito com o que você é, você vai aprender a fazer os que estão perto de você feliz. As pessoas vão ficar até com vergonha de ser infeliz. A mulher feliz, a que murmura e se maldiz, vai começar a olhar para você sendo um exemplo. Ela vai parar de murmurar. Porque não pode existir coisa pior no mundo do que mulher exigente, que murmura, que cobra e que exige 24 horas por dia. Confie no Senhor. Faça a sua parte e o Senhor proverá. Amém, queridos? O porto do qual nós partimos e precisamos é a experiência, para encerrar, concreta de Jesus e sua palavra, capaz de promover em nós a vida, a liberdade necessária para vivermos a vida muito bem, com bem-estar. O contexto da palavra de Jesus é um símbolo. Que símbolo é esse? É a realidade que estabelece pontes, que gera entendimento
e que forma a superação. Se você tem Deus na sua vida, em vez de ter obstáculos no caminho, porque quem bota obstáculo é inimigo. Vai ter pontes, você vai atravessar todas as dificuldades com Jesus e vai superar essa fase difícil que você está vivendo. Você crê nisso? A vida e a postura de Jesus estão sempre em oposição, que são declaradas a resultados malignos e diabólicos. Olha, diferente do símbolo que é Jesus, o diabólico é aquele que quebra, é aquele que desagrega, é aquele que impede. Sequestro de subjetividade possui o poder de quebrar a estrutura daqueles que o experimentam. Quem faz isso é o inimigo. Como é que a pessoa não conhece o ser humano e vai, e dentro de um mês, tem gente que é casado 20 anos e não se conhece. A relação ainda está maturando, ainda está sendo trabalhada. Como é que a pessoa conhece a pessoa hoje e dentro de uma semana, um mês, meu amor, tu é minha vida. Sem você eu morro. Vai morrer. Porque a pessoa não pode se entregar desse jeito, gente. Que fragilidade é essa? Que irresponsabilidade pessoal com você mesmo. Se proteja, se ame. Porque você só é amado, você vale o quanto você pesa. Você só é amado e querido na medida que você se ama. Se você não se respeita, se você não tem uma postura de homem e mulher de Deus, ninguém vai te respeitar. Eu tenho um exemplo aqui, eu não sei, não vou nem dizer o nome dela, que pode ser que ela não queira autorizar, porque eu acho que isso mexe muito com ela. Eu lendo esse livro, eu me lembrei muito dessa pessoa, que quando tinha uns 9 anos de idade, ela perdeu o seu pai. Era uma figura, era uma eminência na cidade, era o delegado da cidade. Por 9 meses depois que perdeu o pai, ela perdeu a mãe também, com problema no coração, de infarto. Agora, imagine uma criança de 9 anos de idade, que passa por um processo, um sequestro de subjetividade, na perda de um pai, que é algo tão importante, e logo em seguida, 9 meses depois, passa por outro sequestro de subjetividade. O que foi que isso não ocasionou? As rupturas que fizeram no caráter, na personalidade dessa criança, quando ela se viu obrigada a criar 3 irmãos, com 9 anos de idade. É uma heroína. É uma heroína. E o que é dela, o diabo não tira. O que é dela, ela vai receber tudo. Em nome de Jesus. Então, cada um de nós temos uma história para contar. Cada um de nós teve algo que tentou nos fragilizar e tirar da rota que era necessário nós percorrermos. O inimigo constantemente coloca obstáculos. Mas aquele que você está servindo aqui hoje, ele vai colocar pontes para que você atravesse todos os obstáculos, todos os rios com águas caudulentas que venham contra a tua vida, contra a tua alma. Você vai vencer em nome de Jesus, porque o Deus que você serve, Ele é um Deus tremendo. Sabe quais são os tipos de relações diabólicas? Quer saber? São aquelas que te paralisam, ó. São aquelas que nos fazem retroceder. São aquelas que fazem com que a gente sempre tenha um obstáculo para vencer. Nunca tem paz, sempre tem problema. Sabe o que eu peço a Deus? Que esta palavra de hoje seja simbólica na tua vida. Que ela fique implantada no teu coração. Porque esta palavra aqui está comprometido com o desejo real que eu tenho, que você e eu sejamos libertos desse aprisionamento do inimigo contra a nossa alma. O inimigo não tem poder contra a igreja pentecostal do poder de Deus. O inimigo não tem poder contra a tua vida que está visitando aqui hoje, nem contra a minha. Em nome de Jesus, receba e leve o poder desta palavra. Você é liberto. Você é liberto.
Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Essa palavra é enorme, ela é imensa. Dá para fazer dela uma apostila e dá para fazer dela, amém? Algo que possamos dar continuidade. Por quê? Porque os próximos passos é mostrando os tipos de problemas e situações e também mostrando as curas. Aí vocês escolhem que tipo de palavra você quer, porque a pessoa às vezes gosta da palavra como ela está ali na Bíblia, né? Contando o histórico da Bíblia toda. Mas passei muitos anos, 15 anos lendo a Bíblia, praticamente decorada na cabeça, toda a palavra de Deus, mas eu estou sentindo ultimamente para trazer em confluência junto com essa palavra, alguma palavra de autoajuda que possa nos trazer crescimento e conscientização para que nós tenhamos um maior bom senso em tudo aquilo que nós vamos escolher para a nossa vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.